Meus irmãos, não sei se vocês notaram, mas nós estamos dando uma pausa na série de exposições no livro de Atos. Aqui na nossa igreja nós temos o costume de fazer séries de exposições, e nós estamos, por assim dizer, na primeira temporada do livro de Atos. Já foram 14 mensagens, e agora nós vamos dar uma pequena pausa, e vamos fazer uma série temática, onde nós falaremos sobre o custo do discipulado. Nós, junto com os nossos irmãos, nós pensamos em 8 mensagens. E hoje, basicamente, nós faremos a introdução à série e falaremos também um pouco sobre o chamado ao discipulado. E as próximas mensagens, nas próximas semanas, nós veremos o que envolve esse discipulado. Nós veremos sobre negar a si mesmo, aprendendo com o mestre, viver como mestre, amar como mestre, anunciar as boas novas, perseverar e, por fim, sofrer com o mestre. Eu convido vocês a não perderem nenhum dos episódios, das mensagens, ok? Meus irmãos, hoje se fala muito em aceitar a Jesus. Você já ouviu isso? E aí, você já aceitou a Jesus? Eu lembro que por diversas vezes ao longo da caminhada cristã, eu ouvia que se o pregador, ao final da mensagem, não fizesse um apelo para que as pessoas aceitassem a Jesus, então ele não teria pregado. Para muitos, ser um discípulo de Jesus se resumia em um dia ter levantado as mãos e no culto então aceitado a Jesus. Acontece que essa prática nem sempre existiu na vida da igreja. Essa prática começa a ganhar vida com um homem chamado Charles Finney, lá no século XIX. E desde então essa prática passou a ser propagada em diversas igrejas. É claro que é possível que uma pessoa foi convertida e então aceitou o apelo, levantou a mão e foi até a frente. É claro que há a possibilidade disso. Mas nós devemos ser mais cautelosos e criteriosos. Por quê? Simplesmente porque Jesus não costumava pedir às pessoas para que o aceitassem. Jesus os desafiava para que o seguissem. Eu já adianto que a única conversão que pode ser considerada como verdadeira é a que tem como consequência o ato de seguir a Jesus. Poderíamos dar inúmeros exemplos de pessoas que, no calor da emoção, um dia levantaram as suas mãos e pensaram, ok, é isso. Mas foi como um fogo de palha, logo se apagou, não é mesmo? Mas entendam, nós falaremos nessa série que o discipulado, ele começa com um convite gracioso de Jesus para que o sigamos. E nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos, como de costume, 3 pontos. Primeiro ponto, lembrando, não é uma pregação expositiva, é uma pregação temática. Então, os pontos que eu quero ver com os irmãos o primeiro deles é, o que é discipulado? Ao longo dos séculos, o cristianismo tem sido diluído. E são vários os fatores que têm levado a isso. Poderíamos pontuar diversas coisas aqui, mas sem dúvida, um dos principais tem sido o abandono da visão bíblica de discipulado. Nós vemos com o passar do tempo que a institucionalização da igreja foi colocando de lado a visão bíblica do discipulado. E desde então muitos passaram a abraçar diversas estratégias, métodos de crescimento, métodos pragmáticos que não são bíblicos.
E acontece que essa ideia se vendeu tão bem, que as pessoas olham hoje para a fé cristã, isso no nosso contexto de Brasil, e logo pensam, eu acho que o cristianismo está vivendo uma espécie de avivamento. Nós vemos um crescimento extraordinário, principalmente dos evangélicos no país, né? Afinal, não sei se você acompanhou, essa semana foi muito falado acerca do último censo. A cada 4 brasileiros, um é evangélico, de acordo com as pesquisas. É claro que se nós formos olhar para os números, nós diríamos, o Brasil vive um avivamento, não é mesmo? O problema é quando nós olhamos para o reflexo disso na sociedade. Parece que nós não vemos melhoras. Mas não somente isso. Muitos dos que responderam sim a essa pesquisa, muitos que foram batizados e levantaram a mão dizendo que aceitaram a Jesus, muitos que passaram a vida na igreja, ainda não sabem o que é o Evangelho, não sabem o que é caminhar com Jesus. Meus irmãos, e com a gente, se amanhã no trabalho, na faculdade ou em qualquer lugar, se alguém chegasse para você e lhe pedisse, ei, você pode me resumir o Evangelho em 1 minuto? Você conseguiria apresentar o Evangelho a essa pessoa? Em nossa realidade de Brasil, eu sei que muitos não sabem o que é ser um discípulo de Jesus, por diversos motivos. Pode ser pela falta de interesse pessoal, pode ser pela igreja, pelos líderes, que pouco estão interessados em fazer discípulos. Afinal, há outros assuntos de maior importância, não é mesmo? Do tipo, como prosperar em 5 passos, como destravar a sua vida, esse está na moda, né? Mas a pergunta que nós fazemos é, se isso não é a visão bíblica de discipulado, o que é? Para entendermos o que é discipulado, nós precisamos voltar lá no começo. Lá em Gênesis 1:26, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Perceba que o homem, ele é criado à imagem de Deus. Era um reflexo dele. Acontece que, em Gênesis 3, como sabemos bem, ocorre algo trágico que danifica profundamente a imagem de Deus nos nossos pais e em nós. Ali houve a queda, a decisão de desobedecer o Criador e optar por um caminho de independência. Vamos fazer do nosso jeito. E essa decisão traz consequências devastadoras para a humanidade, porque ela gera morte, separação de Deus, danifica profundamente a imagem de Deus no homem. Mas no mesmo Gênesis 3, nós temos ali o anúncio do Evangelho. O nosso Deus já havia providenciado um Redentor, seu Filho amado. Ele vem, e a obra de Cristo na cruz tem então como alvo pagar a nossa dívida, livrar-nos da ira eterna de Deus, mas também restaurar a imagem de Deus em nós. Ele não nos salvou para nos deixar como estávamos, mas para reconstruir essa imagem danificada, porque Deus quer que os seus filhos sejam um reflexo dele. E Ele providenciou um modelo visível, para que tivéssemos uma ideia do que significa sermos parecidos com Ele. Ele nos deu isso, quando o seu Filho se encarnou e se tornou como nós. Entenda, Deus não nos criou por acaso, mas Ele nos criou
para o objetivo principal de nossas vidas, que é glorificar a Ele. É isso que diz o breve catecismo de Westminster, não é? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Como nós podemos alcançar isso? Sendo mais parecidos com Jesus. Sendo assim, basicamente nós podemos resumir dizendo que discipulado vai possuir dois sentidos. O primeiro deles diz respeito ao ato de seguir Jesus, é imitar a Jesus. A palavra discípulo no Novo Testamento é a palavra grega para matetes, e essa palavra significa realmente um aluno, um aprendiz. Simplificando, um discípulo é um aluno que aprende a imitar a Cristo. Mas há um outro sentido também. O segundo sentido é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. É o que o próprio Jesus disse em Mateus, onde ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E ali nós encontramos uma maravilhosa promessa de que ele diz: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mas percebam que essa ordem não é apenas para alguns, mas é para todo discípulo de Jesus. Meu irmão, entenda, se você é um discípulo de Jesus, então você deve fazer discípulos. Mas acontece que, como diz o pastor Jonas Madureira em seu livro, ele diz: o ato de ajudar alguém a seguir Jesus pressupõe o ato de seguir Jesus. Isso quer dizer que quem não segue Jesus não pode ajudar pessoas a seguirem Jesus. Isso é muito sério, porque não tem como ajudarmos as pessoas a seguirem a quem não conhecemos. Enquanto discípulos, nós somos chamados a conhecê-lo, somos chamados a imitar o amor de Jesus, a sua missão, a sua humildade, o seu serviço, o seu sofrimento também, e a sua obediência ao Pai. Uma vez que Ele é o nosso mestre, nós somos chamados a aprender com Ele e a lutar no poder do Espírito Santo, para sermos como Ele é. É assim que devemos viver. Mas isso é incompleto se fica apenas em nós. Discípulos de Jesus são chamados a ajudar intencionalmente os outros a aprenderem dele e serem mais parecidos com ele. Outra coisa é que, infelizmente, com o passar do tempo, muitos entenderam que discipulado era algo que acontecia apenas com um novo convertido. Não, discipulado é apenas um curso antes do batismo. Acontece que o discipulado deve ser para todos e deve durar a vida toda. Desde o momento da conversão até a morte, nós seremos discípulos de Cristo. E outra vez, um dos livros que nós estamos utilizando como referência também, que tem o título da nossa, é o mesmo título da nossa série, né? Não foi o Jonas que copiou de nós o título, mas foi nós que copiamos o título do livro do Jonas, O Custo do Discipulado. Em seu livro ele diz que o ato de seguir a Jesus tem um custo. Ué, mas a salvação não é pela graça? É, com certeza. Mas o custo do discipulado tem. Mas existe um custo do discipulado. Que custo é esse?
O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27. Diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Então Jesus se dirige a ela e diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual é o custo de seguir a Jesus? Jesus faz questão de enfatizar que quem ama mais qualquer coisa acima dele, não pode ser seu discípulo. Ele diz também que aquele que não carrega a sua cruz, esse também não pode ser seu discípulo. Jesus é claro ao dizer que qualquer ausência do requisito que ele pede, desqualifica o discípulo. Percebam? Que nesses versículos, por 2 vezes, ele diz: se você não cumprir esse requisito, você não pode ser meu discípulo. É interessante que no texto de Lucas, Jesus está perante quem? Perante a multidão. E ele se dirige à multidão que o acompanhava, que o seguia. Mas ele estava mostrando a eles que para segui-lo havia esse custo. Mas será que todos estão dispostos a isso? Outra vez o pastor Jonas Madureira ele diz: a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso. Ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Mas, meus irmãos, Jesus não está interessado meramente por números, e sim com discípulos comprometidos. Perceba a profundidade que é ser um discípulo de Jesus. Simplesmente porque ser um discípulo do Mestre não deve ser de acordo com os nossos termos. Você não pode ser um discípulo de Jesus com base no eu acho que tem que ser dessa maneira. Não. Mas se de fato somos os seus discípulos, nós devemos procurar viver de acordo com os termos de quem? Do próprio Jesus. Isso é discipulado. E a pergunta que fazemos: como é o chamado ao discipulado? Como é o chamado do Mestre? Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 4, versículos 18 a 22. Os irmãos acharam? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 homens, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. De acordo com o texto que lemos, primeiramente nós vemos que ser discípulo de Cristo não tem início em algo que nós fazemos. Perceba que o processo começa com algo que Cristo fez. Jesus é o bom pastor,
É Ele que entregou a sua vida pelas ovelhas. E portanto Ele é o pastor que está reunindo as suas ovelhas de todos os cantos do mundo. E aqui no Evangelho de Mateus nós vemos que no discipulado com Cristo, tem início quando nós ouvimos esta ordem e obedecemos a ela. Que ordem é essa? Jesus andando à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e Jesus chega a eles e diz: sigam-me. Perceba que o chamado é feito, e de imediato, aquele que ouviu obedece. Versículo 20, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Perceba que o chamado ao discipulado é o compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. Perceba isso. E mais adiante no texto, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, e Jesus os chama, e o que acontece? Eles imediatamente deixam tudo e o seguem. Esse é o chamado do Mestre. Ele nos chama e nós o obedecemos e o seguimos. Mas percebam algo. Aqueles homens, ao ouvirem o chamado de Jesus, deixaram tudo para seguir Jesus. Muitos têm medo disso. Muitos pensam que para seguir a Jesus vão ter que abandonar totalmente a vida que vivem. Vão ter que agora passar os bens para a igreja. Vai ter que deixar a família. Não é isso. O sentido de deixar tudo para seguir o Mestre significa que o discípulo de Jesus é alguém que já não se apega às coisas que desagradam a Deus, ou coisas que estão acima de Deus em ordem de prioridade. Você lembra de Mateus? O cobrador de impostos que frequentemente era forçado a ser corrupto, e ainda que às vezes ele não precisasse ser tão forçado assim, mas para ele o seu trabalho era um empecilho para agradar a Deus. Ele dificilmente poderia seguir a Jesus se continuasse cobrando impostos para Roma. A questão é que quando alguém está realmente convertido, com o coração transformado pela graça de Deus, ele consegue deixar para trás aquelas coisas que o impedem de ter um relacionamento profundo com Deus. Isso não significa desprezo por essas coisas, não. Mas isso significa que nada pode estar acima de Cristo. A verdade é que muitos não querem seguir a Jesus, pois querem seguir vivendo a vida do mesmo jeito que sempre viveram. Muitos não querem seguir a Jesus pelo custo que isso envolve, porque de fato seguir a Jesus custará tudo. Mas não seguir também custará. No texto que lemos, vimos Jesus chamando os primeiros discípulos. E algo deve chamar a nossa atenção. Primeiro, eles ouviram a Jesus. Ninguém pode dizer que é um discípulo de Jesus, que é um discípulo do Mestre, a menos que esteja pronto para ouvi-lo. Ouvir Jesus é o que um discípulo faz. Quando Jesus fala, o discípulo ouve. E o discípulo se apega a cada palavra do Mestre. Jesus disse apenas: siga-me. Segunda coisa, além de ouvir, o discípulo é alguém que obedece a Jesus. Ninguém pode realmente
se chamar de discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. Para o discípulo, a obediência não é algo opcional. E notem que Jesus chama os discípulos e diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus não prometeu a eles a vida fácil. Jesus não disse a eles que se o seguissem, teriam todos os problemas resolvidos. Muito diferente do que muitos pregadores fazem hoje em dia. Prometem mundos e fundos para que as pessoas se convertam. Mas Jesus não prometia. Ele jamais condicionou o ato de segui-lo com a promessa de alguma vantagem pessoal. Isso significa que se formos segui-lo, nós teremos que fazer isso pelo que Ele é, não pelo que Ele tem a nos oferecer. Há muitos que tentam: eu quero Jesus. Melhor, eu quero as bênçãos de Jesus. Muitos querem viver dessa maneira. Eu quero somente o que Jesus pode oferecer, mas Ele eu não é muito legal. Envolve muita coisa. Tem que mudar muita coisa na minha vida. Discípulo, obedece ao seu mestre. Imita a Cristo. Meus irmãos, partindo para o final, nós precisamos lembrar que o discipulado não é uma invenção humana. Não é uma opção para alguns cristãos apenas. Discipulado também não é uma fase temporária da vida cristã, não. Discipulado é o chamado de todo aquele que ouviu a voz do Mestre e decidiu segui-lo. Mas você consegue observar o chamado de Jesus? A narrativa que nós acabamos de ler nos mostra que Jesus está chamando homens comuns. O que Ele fez com Pedro, André, Tiago e João, é exatamente o que Ele quer fazer com cada um de nós. Mas o que fez com que esses homens deixassem tudo para trás foi a voz do próprio Filho de Deus. Foi a graça irresistível do Salvador. Não tem outra coisa. A pergunta é: você já ouviu esse chamado? Eu não estou perguntando se você já levantou a mão em um culto ou se foi batizado. A pergunta é: você está seguindo a Jesus hoje? Ele de fato é o centro da sua vida? Você é um seguidor, um imitador de Cristo, ou é apenas um simpatizante de Jesus? Talvez a pergunta mais difícil para o meu e para o seu coração seja: você está disposto a abandonar tudo que concorre com Cristo no seu coração? Há alguma área da sua vida? Há um pecado, quem sabe de estimação, um relacionamento, um projeto de vida que você tem guardado e que precisa, quem sabe se é um pecado, você precisa se arrepender e deixar, mas quem sabe há outra coisa que você ainda não colocou sobre os pés do Mestre. Quem sabe há áreas da sua vida em que você esteja tentando ser realmente o Senhor daquela área. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que ainda está acima de Ti no meu coração? Meus irmãos, entendam que o discipulado, seguir a Jesus, é reorganizar tudo. Tudo ganha um novo sentido através de Cristo. O trabalho, os sonhos, os relacionamentos, os bens, tudo deve ser submetido ao senhorio de Cristo. Por isso que ser discípulo de Jesus é viver uma nova vida,
com uma nova bússola, digamos assim, uma nova reorientação, ordenação do coração. É viver agora para agradar ao Senhor, imitando o seu Salvador. Meus irmãos, algo muito importante a destacar também, é que Jesus, além de chamar os discípulos para segui-lo, Ele chamou aqueles homens para serem pescadores de homens. Isso significa que todo discípulo deve ser um discipulador. Não terceirize esse chamado, não terceirize esse chamado. Esse chamado não é apenas para alguns cristãos. Esse trabalho não é apenas, é do pastor, não, é dos missionários, não. É seu dever, meu irmão. Fazer discípulos. Talvez você se pergunte, como eu posso fazer isso? Ore para que Deus coloque alguém ao seu lado, com que você possa compartilhar intencionalmente, que você possa caminhar intencionalmente, lendo a Bíblia juntos, orando, encorajando, ensinando, compartilhando a vida. Meu irmão, discipulado é vida com vida, com Jesus no centro. Você deseja que mais pessoas cresçam em semelhança com Cristo? Então seja intencional, discipule alguém. Meus irmãos, há um custo, não é? Mas o discipulado é uma caminhada em que Cristo caminha conosco. O mesmo Jesus que te chama para segui-lo, é o Jesus que te sustenta com a graça, que te perdoa e que te restaura quando você tropeça. Sim, o discipulado é de fato custoso, mas olhe para a cruz. Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro e Ele nos capacita a segui-lo. Talvez hoje você esteja ouvindo claramente o chamado do Mestre dizendo: segue-me. Talvez por muito tempo você se acostumou com o cristianismo superficial, sem cruz, sem custo, sem Cristo. As palavras de Bonhoeffer, isso é uma graça barata. Mas nesta noite o Mestre te chama dizendo: vem e segue-me. Jesus nos chama a deixar para trás tudo que nos prende, tudo que nos afasta da verdadeira vida que só Ele pode dar. E Ele nos chama para carregar nossa cruz, para enfrentar os desafios, para renunciar a nós mesmos, mas acima de tudo Ele nos chama para caminhar com Ele, lado a lado, na certeza do seu amor infinito e da sua graça que jamais falha. Meus irmãos, lembre-se dos primeiros discípulos. Eles deixaram tudo para seguirem a Jesus, porque encontraram em Jesus algo que valia mais do que tudo. Uma vida nova, um amor que transforma, uma esperança que não morre. Feche seus olhos. Meu irmão, o que está te impedindo de deixar tudo para segui-lo de verdade? O que você precisa abandonar agora para ser um discípulo fiel e comprometido com Jesus? Eu gostaria que você repensasse isso, que você clamasse ao Espírito de Deus para sondar o seu coração. Quais coisas precisam ser abandonadas da minha vida? Como eu posso me parecer mais com o meu Salvador? Esse é um tempo seu e Deus. Que Ele sonde o seu coração e mostre a você as áreas, o que você precisa deixar para segui-lo completamente. Talvez são falsos
ídolos, falsos deuses. Eu não sei onde o seu coração está criando raiz. Eu não sei onde o seu coração está prostrado a algo. Mas os discípulos prontamente abandonaram as redes, os barcos, e seguiram o Mestre. Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos por este tempo. Estamos vendo o custo do discipulado. Estamos vendo que fomos chamados pelo Senhor de forma graciosa. E seguir ao Senhor exige tudo de nós. Mas não é algo simples. É algo em que muitas vezes a nossa natureza pecaminosa tenta relutar. Mas que o Teu Espírito nos dirige a uma vida de imitação a Cristo. Uma vida onde, como nós lemos no começo, que possamos não olhar para trás com pesares, com dores, com tristeza pelo que deixamos, mas que possamos olhar firmemente para frente, para Cristo, que é o nosso alvo. Cristo é exatamente o modelo perfeito, o qual nós queremos parecer. Nós não conseguimos sozinhos. Nós dependemos dia após dia do Senhor. Que possamos ser transformados à sua imagem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso.